Olá, meus amores. Hoje vim aqui compartilhar com vocês a produção desse bolo grande, maravilhoso. É um bolo de andar, um bolo de 2 andares, e é um bolo também com cobertura de ganache de chocolate. Então, vou mostrar para vocês essa produção. Tá aqui minhas forminhas já separadas e todos os ingredientes que eu utilizei e o tamanho das formas eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Eu começo, quando eu vou fazer a minha massa, separando o leite. É a primeira coisa que eu faço. Eu separo o leite que eu vou utilizar e acrescento vinagre, vinagre branco ou vinagre de maçã no meu leite. Para fazer com essa preparaçãozinha do vinagre com leite, deixa a sua massa bem macia e fofinha. E fazendo isso, não precisa separar as claras e bater as claras em neve, né? Então, isso é muito bom. Adiantou muito meu serviço desde que eu descobri essa maravilha. Vou colocar na batedeira a margarina e o açúcar para colocar os dois para bater juntos. Eu sempre faço assim. Bato a margarina e o açúcar junto e deixo bater até ele ficar bem embranquiçado. Vai bater bem mesmo, ficar aquela mistura homogênea, embranquiçadazinha. E deixo o meu bolo maravilhoso. Eu adoro fazer essa massinha. É uma massa fofinha, gostosa e tem resistência para você trabalhar, principalmente com bolos de andares, né? É muito bom você ter uma massa que você pode confiar. Vou acrescentando os ovos. Estou acrescentando de 3 porque eu estou fazendo uma quantidade grande. Então, eu vou acrescentando de 3 em 3 ovos, porque é uma quantidade grande de massa, então é para facilitar o nosso trabalho. Para você que é novo aqui no canal, me chamo Silvana Rodrigues, sejam muito bem-vindos. Enquanto eu estou fazendo a massa, me ajudando a estar preparando os recheios do meu bolo. Então, eu vou colocar aqui na minha bacia grandona a minha mistura, que essa mistura aqui tem o quê? Ovos, açúcar e margarina. Tá batido bem direitinho, tá homogêneo, veja como tá lisinho, bonitinho. E fica uma massa muito maravilhosa, gente. Essa massa é perfeita. Muito boa mesmo de você trabalhar. Aqui eu vou estar colocando o restinho dos ovos, porque não deu pra colocar tudo, porque a minha batedeira é pequena. Então, eu misturei os ovos e vou misturar na minha massa. Colocando o restinho. Então, enquanto estou preparando a massa, a minha ajudante está preparando os recheios. E foram muitos recheios, porque esse bolo é gigantesco. É um bolo retangular, grandão. Foi um bolo para comemoração do aniversário de uma igreja evangélica, a qual faço parte. Então, estou colocando aqui a metade da farinha, colocando 500 gramas de farinha aqui. Eu dividi a farinha em 3 partes, porque eu estou utilizando aqui 1,5 kg de farinha nessa minha preparação. Então, vou colocar metade, né, da metade, 500 gramas. Misturo bem, sem bater, porque se você bater, você vai desenvolver o glúten e vai ficar com a massa pesada. Então, eu só faço misturar e vocês vão vendo como ela vai ficando bonita, né? É uma massa muito bonita. Dou uma misturada e vou acrescentar um pouco do leite. Então, eu coloco a metadezinha do leite e o meu fouetzinho tá querendo quebrar aqui. Tá um caso sério. Misturo bem. Esse bolo, se eu não estiver enganada, foi no dia 21 de dezembro. Eu salvei, gravei para mostrar para vocês. Vou colocar mais uma parte da farinha. E estou preparando esse bolo. Esse bolo é para um domingo. E eu comecei a preparar ele na sexta-feira. Então, na sexta-feira eu fiz a massa e o recheio. Deixei tudo preparado para no domingo fazer a decoração. E aí a gente vai acrescentando a farinha de trigo, misturando e acrescentando o restante do leite até finalizar essa mistura. Gente, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo todos os ingredientes para fazer esse bolo, tá? Eu vou deixar separado e vou dizer a quantidade para vocês do que eu utilizei, tá bom? Para ficar mais fácil. Aqui eu tô colocando o fermento e eu utilizei nessa minha preparação 6 colheres de sopa, porque eu fiz 1,5 kg, né? Então foi 6 colheres de sopa de fermento. Peneiro, sempre peneirar a farinha e o fermento para evitar gruminhos na sua massa. E mistura bem para ficar bem homogêneo, tá? Misturar sem bater, só para ficar bem homogêneo. E agora sim, meu forno já tá pré-aquecido, tá? Já liguei meu forno já, tá pré-aquecido a 180 graus. Liguei uns 20 minutinhos antes, porque essas formas são grandes e eu vou levar para assar todas juntas. Então, vou colocando aqui nas minhas assadeiras.
E essa minha massa toda rendeu essas 3 formas grandes. Vou espalhando aqui direitinho e vou levar para assar. Então, o tempo de forno foi maior porque são 3 formas grandes, tá? Então, vou levar lá para assar. Enquanto tá assando meu bolo, já assou. Eu já tinha batido minha massa de chocolate. Deixei só o fermento para colocar assim que assasse tudo. Para não ficar muito tempo lá com o fermento, né? Então, eu misturei aqui o fermento na minha massa de chocolate. Também vai ficar na descrição do vídeo. O modo de preparo é o mesmo. A diferença vai ser só a quantidade de ingrediente que muda, tá bom? Então, misturei tudo e vou colocar nas minhas formas, já untadas também, com margarina e farinha de trigo. E vou levar para assar também. Vai demorar um pouco, vai ser mais ou menos uma hora, de 50 a 1 hora para assar, porque são muitos bolos. Enquanto isso aqui, os recheios já estão terminando de ser preparados. E aí, preparei tudo, massas todas assadas na parte da manhã. Recheios todos prontos também, todos na consistência certa, corretinha. São brigadeiro branco e brigadeiro de chocolate, mas todos eles com a consistência que a gente precisa. Aquele brigadeiro em ponto de enrolar, tá bom? E as massas também todas prontas. Aí a gente foi almoçar e depois do almoço eu voltei para rechear os meus bolos. E cortei toda a parte de cima, né? A parte do bolo que estava sobrando. Aqui é uma dica legal para vocês. Tô utilizando aqui um isopor para todos os bolos que eu vou estar fazendo aqui. São 3 bolos, né? 3 montagens para fazer um bolo de 2 andares. Vai ter o térreo, um andar e o segundo andar. Então, todos eles vai ter essa placa de isopor para que dê sustentação, sustente melhor nosso bolo. É um bolo muito grande. São formas grandes, eu vou mostrar para vocês depois, não vou deixar na verdade aqui na descrição o tamanho das formas que eu utilizei. Então é uma ótima ideia para você que vai preparar bolo de andar e bolo grande como esse, colocar essas placas de isopor, mas no caso essa placazinha aqui é grossinha, né? Eu comprei na papelaria mesmo e cortei, higienizei direitinho e estou utilizando. E aqui eu comecei com a minha primeira camada de recheio, uma camada bem generosa de recheio. E aí vou colocar a minha segunda camada de bolo. Coloquei a segunda camada, tô umedecendo todos os meus bolos, eu estou umedecendo com leite. Você pode fazer a calda que você preferir. E agora vem a segunda camada, a camada de chocolate. Depois eu vou deixar alguns recheios para vocês aqui no nosso canal, vou ensinar vocês o pontozinho correto, né, para vocês utilizar. Principalmente em bolo de andar, bolo decorado, você tem que ter o ponto correto do recheio para evitar que o seu bolo fique desandando. Evitar aquelas coisas chatas, né, de quebrar o bolo desandar, o recheio ficar saindo na lateral. Isso é o básico que a gente tem que saber fazer. É a massa e o recheio para você trabalhar tanto com bolos decorados como com o bolo de andar, que é muito importante. E a decoração desse bolo vai ser uma decoração de ganache de chocolate. E vai ficar na parte 2, tá? Porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Então, para não ficar muito longo, eu separei essa só para mostrar para vocês como foi que eu preparei a massa e a montagem do bolo. E a segunda parte vai vir a parte de ganache. Então, não perca, já vou soltar logo em seguida para vocês verem a parte 2 do nosso vídeo. Então, aqui terminei, finalizei. E agora eu vou passar um plástico filme no meu bolo todo. E vou levar para a geladeira e deixar ele lá na geladeira, até o dia que eu for fazer a decoração. Então, vai ser no domingo que eu vou estar fazendo a decoração desse bolo. E ele vai ficar na geladeira lá, tranquilamente, maravilhoso, descansando. Até o próximo vídeo.